Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Glória a Deus. Eu não pretendo fugir do tema. Louvado seja Deus. No livro de Levítico, capítulo 6. Estou na dispensação do Espírito de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus também por essa igreja, por todos os irmãos que aqui estão. Louvar a Deus também pela vida do meu esposo, o missionário Williams, que sempre tem me encorajado, intercedido. Louvado seja Deus para que eu possa prosseguir na presença do Senhor. Louvado seja Deus, e quero louvar também a Deus pela vida do meu filhote Caleb, que está aqui conosco. Livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Glória a Deus. Todos acharam? Louva a Deus também pela vida dos servos do Senhor que estão aqui na tribuna. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, dando graça a cada dia. Amém, irmãos? Livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora venha comigo lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, capítulo de número 6. Jesus, aqui é com o Senhor mesmo, viu? Porque só o Senhor aqui para me conduzir agora. Livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13. Levítico 6, 13. Todos acharam? E eu estou ficando gelada. Está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apaga. Eu vou contar de 1 até 3 e nós vamos ler junto, amém? 1, 2, 3. O fogo... Pronto, calma. Livro de Esdras, capítulo de número 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esdras, capítulo de número 3. Glória a Deus. Tá bom. Livro de Esdras, capítulo de número 3. A epígrafe da mensagem diz: é levantado o altar. Glória a Deus. E chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel. E aos seus irmãos edificaram o altar a Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés,
o homem de Deus, e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e holocausto de manhã e holocausto de tarde. Glória a Deus. Irmãos, glória a Jesus. O tema desse texto está no livro de Levítico. O livro de Levítico é o terceiro livro. Louvado seja Deus, que faz parte dos Pentateucos. Ele foi escrito para orientar o povo de uma forma, a viver de uma forma santa diante da presença de Deus. O livro de Levítico, ele também ensina como sacrificar ao Senhor, como apresentar as ofertas, tanto pelo pecado como oferta de adoração a Deus, e também os holocaustos, que era um tipo de sacrifício que era apresentado no altar e ele era queimado por inteiro. Esse sacrifício, ele não era repartido entre os sacerdotes nem entre os levitas, mas era um sacrifício que era queimado totalmente inteiro para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou chegar aqui no livro de Levítico, mas antes disso aqui, eu vou entrar no livro de Ageu para que nós possamos compreender, e nós vamos voltar para o livro de Levítico para que nós possamos compreender. Louvado seja Deus. O livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo 9, ele está narrando acerca de um povo. Louvado seja o nome do Senhor, que tinha passado por um processo crítico espiritualmente. Só que a Bíblia diz que o Senhor, por misericórdia, ele vai avivar o seu povo. O livro de Ageu, para que nós possamos compreender, nós vamos lá no livro de Jeremias, capítulo de número 25. A Bíblia Sagrada diz que Jeremias, ele começa a profetizar no meio de Israel. E quando Jeremias, ele começa a profetizar diante do povo de Israel, a Bíblia diz que Jeremias disse: não somente a mim, mas o Senhor também levantou a outros profetas, madrugando e batendo no coração do povo com a verdadeira palavra de adoração. E o povo não ouvia a voz do Senhor por intermédio dos profetas. A Bíblia Sagrada diz então que por causa daquela situação, o Senhor, ele resolve trazer sobre o povo conserto. O Senhor resolve trazer sobre o povo, louvado seja Deus, disciplina. E para que Deus pudesse disciplinar o povo, a Bíblia Sagrada diz que Jeremias, ele profetiza o cativeiro e diz que Deus suscitaria do norte alguém para trazer sobre o povo disciplina. E a Bíblia Sagrada diz então que o Senhor ia levantar um homem chamado Nabucodonosor. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, Deus levanta Nabucodonosor do norte. E Deus, aleluia, ele chama Nabucodonosor de servo. A Bíblia diz que o Senhor levanta Nabucodonosor para invadir a terra de Jerusalém, aleluia, e vai sitiar aquela cidade, vai tomar aquela cidade em posse. E muitos seriam levados cativo. A Bíblia Sagrada diz que o cativeiro de Israel duraria aproximadamente 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Mas o Senhor disse que depois de 70 anos, o Senhor iria trazer o seu povo de volta para a sua terra. O Senhor primeiro iria tratar do seu povo dentro da Babilônia. O Senhor iria santificar o seu povo. O povo iria se arrepender dos seus pecados e das suas más ações. E aí o povo iria voltar a adorar a presença do Senhor.
A Bíblia Sagrada diz, louvado seja Deus, que quando o Senhor diz que iria enviar, louvado seja Deus, Nabucodonosor, o Senhor disse que cessaria dentro da terra de Jerusalém alguns elementos. O primeiro elemento que o Senhor disse que ia trazer espanto. E o Senhor disse que ia trazer assobio dentro de Jerusalém. A palavra espanto significa ficar impressionado. A palavra espanto quer dizer ficar atônito, ficar chocado ou aterrorizado com as obras que Deus iria fazer dentro de Jerusalém. E Deus disse, louvado seja Deus, que ia trazer assobio, ou seja, muitos iriam zombar dentro de Jerusalém por causa daquilo que estava acontecendo, mas tudo aquilo era projeto de Deus para endireitar o caminho do povo que Ele tanto amava. A Bíblia Sagrada diz, louvado seja Deus, no livro de Jeremias, capítulo de número 10, que o Senhor, Ele também vai começar a fazer acontecer dentro do povo alguns elementos, louvado seja Deus. Ou seja, o Senhor estava dizendo, por causa do meu nome, eu vou começar a tratar esse povo para não perder, porque tem gente que acha que Deus é só amor, mas Ele também é justiça. O mesmo Deus, aleluia, que ama, é o mesmo Deus que corrige, mas é o mesmo Deus, aleluia, que para a sua santidade não ser ferida, Ele também fere, Ele também mata, Ele também abre a ferida e Ele também liga a ferida. A Bíblia Sagrada diz, louvado seja Deus, então, que o Senhor disse, eu vou fazer cessar alguns elementos. O primeiro elemento que Deus disse que ia cessar no mundo do povo de Israel era algo chamado fogueto. A palavra fogueto, ela deriva-se de festa. Quando o povo praticava as festas do tabernáculo, a festa da Páscoa, o povo estava se alegrando, estava salmodiando, o povo estava se entregando à adoração, e Deus estava dizendo, eu vou cessar as vozes da festa e vou trazer vozes de choro. Aleluia. Essa palavra pode parecer ser difícil, mas você vai conseguir compreender o que o Senhor está falando conosco. O Senhor disse, naquela época o Senhor estava dizendo, não é hora de festejar, não é hora de beber o vinho e dançar as festas ao som dos instrumentos, porque o povo estava naquela época no meio da festa, estava se alegrando, bebendo vinho, mas a presença do povo, o coração do povo estava distante da presença de Deus. E Deus não queria o povo de aparência em festa se alegrando, mas o seu coração estava distante. Ao invés da festa, Deus queria adoração verdadeira. Ao invés do vinho bebido no meio das festas, Deus estava querendo um coração quebrantado, e o povo estava se afastando da verdadeira adoração. Até comemorava, até salmodiava, até bebia o vinho, até dançava ao som dos instrumentos, mas dentro dos seus corações eles estavam distantes da presença do Senhor. E o Senhor estava dizendo, eu vou cessar as vozes das festas, eu vou cessar as vozes dos instrumentos, e aonde havia alegria eu vou trazer choro, e aonde havia instrumento vai ter vozes chorando e família se lamentando. O segundo elemento que Deus disse que ia trazer, o Senhor disse, eu vou cessar a voz do esposo e a voz da esposa. Nós sabemos que quando um casal se unia naquela época, segundo a tradição judaica, uma festa de casamento durava 7 dias, era muita alegria, era muita comida, era muita bebida, era aquele casal anunciando e dizendo, um casal se levantou na terra, Deus está abençoando a união, vai ter crescimento, vai ter filho, vai ter alegria, vai ter menino correndo na casa, aleluia, todos, aleluia, vão se alegrar com aquele casamento.
casamento. Mas Deus aqui no reino espiritual estava dizendo: eu vou cessar a voz do noivo, eu vou cessar a voz da esposa. E se tem alguma coisa que é estranho dentro de uma casa, é quando o noivo ou a noiva, o esposo, ele está em silêncio com a sua esposa. Silêncio entre um casal simboliza que tem algo de errado. Quando um casal ele briga, a mulher quer ir para um lado e o homem quer ir para o outro, ele não quer ter comunicação. Isso significa que está tendo crise dentro do relacionamento. Era Deus dizendo: o meu relacionamento com a minha noiva, eu sou o noivo e a igreja é a minha noiva, e está tendo problema no relacionamento. Aleluia, eu não estou ouvindo mais a voz de adoração, mas a noiva estava indiferente com Deus, a noiva estava indiferente com a presença do Senhor. E se tem uma coisa que Deus gosta é de união, se tem uma coisa que Deus abomina é o divórcio, se tem uma coisa que Deus abomina é a separação, e só tem uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. O livro de Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão gravados para que não possa ouvir, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Mas o Senhor disse: tem algo que me separa do homem, tem algo que me separa da minha noiva, tem algo que me aborrece, é a indiferença da noiva com o noivo, é o pecado, aleluia, do povo que estava, aleluia, causando aquela indiferença. O Senhor estava dizendo: eu vou cessar as festas, eu vou cessar as alegrias aqui no meio do povo de Israel, porque se tem uma coisa que nos faz refletir muitas vezes, não é alegria, mas é o dia da dor. O Senhor disse que onde tem luto a gente reflete. É melhor estar no lugar onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto você reflete que um dia você vai morrer. Quando você está em um enterro, você reflete sobre a vida e diz: é verdade, amanhã pode ser eu que posso estar sendo carregado por esse caixão, então eu vou melhorar e endireitar os meus caminhos. Mas na festa não, o povo se esquecia, e Deus estava dizendo: eu vou cessar as vozes das festas. Deus estava dizendo naquela época: ao invés de festa eu quero choro de arrependimento, ao invés de festa eu quero reconciliação do meu povo comigo. Ao invés da minha igreja estar indiferente e calada com o noivo, eu quero ver a minha igreja se conectar comigo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor disse que iria cessar o terceiro elemento chamado Mós. A Mós era nada menos do que, nada mais do que um mecanismo. Era uma pedra que era girada para moer o trigo, para moer o cereal. Ou seja, Deus estava dizendo: eu vou tocar na agricultura, eu vou tocar, aleluia, aleluia, nos elementos da natureza. E o povo não vai mais ouvir a voz da mão moendo, aleluia, pela manhã. Pela manhã talvez alguém ouvia o cereal, a pedra rolando, e o cereal feito para produzir o pão, para colocar sobre as mesas, moendo, quem sabe, a cevada ou o trigo, que simbolizava a provisão de Deus. Deus estava dizendo: eu vou cessar as portas da provisão, eu vou tocar na agricultura, eu vou tocar no tempo, porque se tem um Deus, aleluia, que ele tem poder no céu, na terra e embaixo da terra, e ele usa os elementos da terra, aleluia, para trazer juízo. Deus, aleluia, no tempo de Noé, para punir o povo, Deus levantou o dilúvio, aleluia. No tempo de Elias, Elias disse, aleluia, se eu sou homem de Deus, não vai chover, aleluia, e não choveu, aleluia. Deus, ele fazia isso, e eu vejo Deus dizendo: eu vou cessar o barulho das mãos, o barulho da provisão. Eu quero ver o que esse povo vai fazer sem a minha presença. Eu quero ver como é que eles vão se alimentar se eu não abençoar a agricultura. Deus estava dizendo: eu vou cessar tudo. O quarto elemento que Deus disse que ia cessar é o elemento chamado candeeiro. Deus
Deus disse: eu vou cessar a luz do candeeiro. Aleluia, candeeiro aqui está dizendo, aleluia, aleluia, de vida espiritual. A luz do candeeiro era o próprio Deus. E quem era o candeeiro? O candeeiro era nós, os homens somos nós. Só que para o candeeiro funcionar, era necessário dentro do candeeiro ter azeite. E para que houvesse combustão, aleluia, houvesse luz sobre o ambiente, para que o ambiente de treva fosse iluminado, era necessário que o pavio tivesse mergulhado dentro do azeite. E o contato do pavio dentro do azeite, ele absorvia o azeite. E quando ele tocava fogo, o fogo acendia. Era Deus dizendo: eu vou arrancar minha presença do meio desse povo, porque esse povo tem andado em pecado, aleluia, e quer misturar o santo com o profano, quer misturar a luz com as trevas, e eu não divido a minha glória com ninguém. No meu altar eu não aceito podridão, no meu pecado, no meu altar eu não aceito o adultério, no meu altar eu não aceito a idolatria, no meu altar eu não aceito dividir a minha glória com Baal. Muitos estavam se desviando da verdade, muitos estavam abandonando a verdadeira adoração. Deus estava dizendo: eu não vou ficar no meio de vós, eu vou sair de cena e vou deixar as trevas dominar, para ver o que é que meu povo vai fazer. Aleluia, quando eu lembro de luz, eu lembro no livro de Gênesis. A Bíblia Sagrada diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse: haja luz. Aleluia, Deus estava dizendo: eu sou a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não anda em trevas. O salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos a tua palavra. O coração do povo estava apagado, o povo estava, aleluia, iludido pela idolatria. Deus disse: eu não vou ficar no meio de vós, eu vou arrancar a minha presença do meio de vós, e vocês vão ver o que é que vai acontecer. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmão, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos entender, passado esse tempo, quando Nabucodonosor chega. A Bíblia Sagrada diz que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e acabou com tudo. Os utensílios da casa do Senhor foi levado, os utensílios que era para usar para a casa de adoração, até isso Deus permitiu ser levado por um tempo. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmão, que Nabucodonosor ele morre e seu descendente nasce. E quando isso acontece, a Bíblia diz, chega a 70 anos, o povo está gemendo, o povo está clamando e com saudade da sua terra natal. Porque se tem uma coisa que faz o crente refletir, é o aperto. Porque se tem uma coisa que faz o crente pensar, é quando a prova chega. Porque se tem uma coisa que aproxima o homem de Deus, é quando a luta vem, é quando a enfermidade vem, é quando o desemprego vem. O homem passa a buscar no ciclo de oração como se, aleluia, como se Jesus fosse voltar hoje. Mas às vezes diante da luta, da dificuldade e até de algumas regalias que Deus nos dá, a gente afrouxa o cinto e se afasta da presença de Deus. Mas Deus estava dizendo, chegou o tempo que eu estou ouvindo a voz daquele que está clamando, e eu vou me levantar com o braço forte para atender aquele que clama e que busca pela minha presença. 70 anos se passaram. Quando passa-se 70 anos, a Bíblia Sagrada diz que Deus agora chama um homem chamado Ciro, o grande. Aleluia, assim que a Bíblia diz, Ciro, o grande. Deus chamou Ciro. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que a Bíblia diz que Deus, ele levanta dentro do coração de Ciro. E Ciro diz o seguinte: o Senhor Deus do céu me fez rei, e me fez rei e governar sobre toda a terra. Todo mundo temia o reinado de Ciro, mas era Deus que estava guardando Ciro, aleluia, para levantar Ciro, para libertar Ciro
do cativeiro de Babilônia. Aleluia, mas o que eu acho interessante é que Ciro, aleluia, ele não era judeu. Mas tem coisa que Deus ele faz para contender, aleluia, para o homem ficar, aleluia, para o homem não entender absolutamente nada. Porque tem gente que se autotitula, mas eu conheço um Deus que vai no mundo, pega o ladrão, pega o traficante, pega a prostituta, pega o homossexual, pega o assassino e traz para a presença dele, dá um banho com o sangue de Jesus, enche ele do Espírito Santo, incute a palavra dentro dele e levanta ele pregador. A Bíblia Sagrada diz que Deus levantou Ciro, mas não foi isso que me alegrou, não foi isso que me deixou atônita. O que me deixou atônita é que a Bíblia diz que esse homem chamado Ciro, quando Deus chamou ele, ele nem existia. No livro de Salmos, capítulo de número 139, o salmista diz assim: Senhor, o Senhor me conhece. Senhor, o Senhor conhece o meu levantar, conhece o meu deitar. Antes de eu falar, o Senhor já me conhece. Tá aí uma oração para quem tem crise de ansiedade. Ora o Salmo 139, porque ele vai esquadrinhar você e você vai revelar para Deus as suas entranhas. O salmista disse: eu nem era osso, eu era uma substância informe na madre da minha mãe, mas ele já me conhecia. Antes mesmo de eu falar, ele sabe exatamente o que eu vou falar. No livro de Isaías, Isaías está profetizando e dizendo que Deus iria levantar um homem chamado Ciro. Agora eu vou te dizer, é isso que me deixou atônita, varão. Porque em Isaías ele profetiza, mas aqui a palavra do Senhor diz que Deus levantou Ciro 150 anos depois da profecia. Aleluia, eu quero te dizer que você não é obra do acaso. Eu não sei se o teu pai e a tua mãe te desamparou quando você nasceu. Eu não sei lhe dizer, aleluia, se você é rejeitado pelos teus irmãos como José foi. Eu não sei, aleluia, se muitos olham para você e diz que Deus não te chamou, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. O Senhor disse: antes da fundação do mundo eu vos nomeei, eu te chamei. O Senhor disse: Jeremias, antes que tu fosse, aleluia, nada, você não era nada na madre da sua mãe, eu te chamei, Jeremias, eu te santifiquei e ainda te dei o ofício. Se você é pastor, porque o ofício quem foi dado foi Deus. Se você é evangelista, o ofício quem deu foi Deus. Até para você estar sentado hoje na bateria teve um chamado. Porque Jeremias não foi só chamado à existência, mas Deus disse: eu te chamei como profeta. Aí é para você se sentir importante e se sentir amado pelo Pai. Para você se sentir abraçado pelo Pai, dizer: realmente Ele me escolheu. Porque o homem olha a aparência, mas Deus ele não olha a aparência não, viu? Ah, mancho. Tem homem que olha as suas vestes. Aleluia, tem homem que olha como você anda. Tem homem que olha se você tem dinheiro na conta bancária. Mas eu quero te dizer, quando Deus levantou Samuel e disse: desce na casa de Jessé, porque, aleluia, Saul está pecando, eu já rejeitei ele, mas eu vou levantar alguém que é o mundo, que a família despreza. Eu vou levantar Davi. Passou todo mundo, aleluia, quem sabe Abinadab, Samar, aleluia, pensou e disse: epa, eu tenho estatura de rei, eu sou até bonito, tenho força, sou homem de guerra. Mas Deus disse: tem mais alguém? Está faltando alguém aqui? Ele disse: tem sim, tem um pequeno, tem um menor. Era Deus dizendo: traz ele, traz o menor para cá, traz o menor do anonimato, coloca ele em destaque, e na mesa ninguém senta enquanto ele não chegar.
dizer que o meu Deus chama, aleluia, quando a faculdade não te escolheu, quando os grandes cargos não te escolheu, talvez você não tenha completado nenhum segundo grau, mas eu quero te dizer que Deus não te escolhe pela sua cor, se você é branco, se você é preto, se o seu cabelo é duro, se seu cabelo é liso, se tem dente na boca ou se não tem. Eu quero te dizer, quando Deus chama, tá chamando. Quem pode adorar? A Bíblia diz, louvado seja Deus. Ciro, ele disse, o Senhor me chamou. E Ciro sabia o propósito, porque se tem coisa linda, é quando o homem sabe para que foi chamado. Aleluia. Ciro disse, o Senhor me chamou para levantar o templo de adoração lá em Israel. Israel estava em miséria, Israel estava em desgraça, Israel estava triste, o altar estava derrubado, o templo destruído. Mas o Senhor disse a Ciro, levanta Ciro, pega o meu povo que está cativo aqui, faz o meu povo voltar de novo para Jerusalém. Eu quero te dizer, está no tempo de voltar, está no tempo de voltar para Jerusalém, está no tempo de voltar para adoração, está no tempo de voltar para reconstruir, está no tempo de levantar de onde você caiu, está no tempo de levantar, aleluia, para adorar de novo. Eu quero te dizer, o povo estava triste na Babilônia, mas Deus estava dizendo, eu vou levantar e vou colocar alegria de novo. O meu povo não canta mais, vai cantar de novo. O meu povo não toca mais, não vai tocar de novo. O meu povo está frio espiritualmente, eu vou avivar de novo. Deus levanta Ciro e ele diz a todo mundo, volta todo mundo para Jerusalém. Mas tem um detalhe aqui, ele disse, não volta ninguém vazio. Procura os vizinhos aí que vai ter ouro, vai ter prata, vai ter provisão. Ninguém vai voltar vazio, mas tem algo que é lindo e eu preciso compartilhar contigo. Ciro disse, todos os utensílios que estão na casa de Deus, todos os utensílios que serviam para adoração, que o povo, os descendentes de Nabucodonosor pegou e botou no meio dos deuses estranhos, pega tudo. Se eu não me engano, era aproximadamente 5.400 utensílios que eram usados no ato da purificação, da adoração, da apresentar a Deus, aleluia, ofertas e holocaustos. Deus estava dizendo, eu vou devolver tudo de volta. Era Deus dizendo, eu vou restituir a vida espiritual do meu povo. Quando eu falo de utensílio, eu falo de dons. Quando eu falo de utensílio, eu falo de serviço. Quando eu falo de utensílio, eu estou falando dos talentos que Deus te entregou. Terra seca, e você entregou, você enterrou, e Deus está te devolvendo tudo de volta. Pega, vai voltar a profetizar de novo. Anacanto, você temeu a cara feia do homem, porque você profetizava a verdade. Você tem que entender que profeta que profetiza a verdade, ele vai ser humilhado, vai ser caluniado, vai ser pisado, mas tu vai pregar. Tomando, aleluia, a Bíblia diz que Jeremias foi profetizar, Micaías deu um soco no queixo de Jeremias. Jeremias foi levado para o pátio. O rei disse, sustenta ele a água e pão de angústia. Jeremias voltou para comer pão de angústia, mas não abandonou a presença. Aleluia, aleluia. Elias foi ameaçado de morte por Jezabel, mas não perdeu a presença. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que quanto mais o povo era apertado dentro, aleluia, no tempo de Faraó, mais o povo crescia. Quanto mais tinha aperto, mais o povo se multiplicava. É Deus dizendo, eu não sei quanto tempo a fornalha está aquecida, mas eu quero te dizer que o primeiro homem, o quarto não, porque o primeiro é ele disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega.
Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o derradeiro, eu sou o último, eu sou o primeiro, aleluia. Ele estava lá dentro da fornalha. É o mesmo Deus que livrou Daniel, o mesmo Deus que está falando comigo e contigo. Mas para que nós possamos compreender isso, irmão, a Bíblia Sagrada diz que quando o povo chega em Jerusalém, aqui, eu não vou dizer que eu estou começando a pregar agora, que isso não existe, mas eu vou começar a enfatizar os termos que nós lemos, ora, alguns minutos atrás. A primeira coisa que o povo fez quando chegou dentro de Israel, antes de meter a mão na obra, antes de colocar pilar, Zorobabel se reúne com os ministros, os sacerdotes e os levitas. E a Bíblia Sagrada diz que a primeira coisa que vai começar a ser restaurada é a adoração. Porque Deus não vai colocar peso em cima de estrutura que não suporta. Mas a estrutura que ela é fundada em adoração, em princípios, ela vai suportar o peso da glória. E ela vai suportar o peso das lutas. Era Deus dizendo: não vai ter templo de pé se primeiro o altar não for restaurado. E para que o altar fosse restaurado, a Bíblia diz que eles levantam o sacerdote e o levita e diz: começa a avivar o povo, aleluia. Então eu entendo que o primeiro concerto que Deus fez foi dentro, aleluia, dos ministros. Ou seja, Deus começou pelo altar, porque Deus, ele não vai começar, aleluia, a trazer avivamento de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Não é da nave para o altar, mas é do altar para a nave da igreja. Ou seja, Deus estava dizendo: vou trazer renovo no meio dos meus levitas, eu vou trazer renovo no meio do meu sacerdote, eu vou trazer, aleluia, renovo no meio, aleluia, daqueles que ministram a minha palavra. Eu vou trazer, aleluia, renovo no meio daqueles que primeiro adoram, apresenta adoração, para depois trazer o povo a adorar. Com isso eu compreendo que o primeiro concerto que o homem tem que ter com Deus é a adoração. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que eles começam a levantar o altar. E toda a terra, para ser levantada, a primeira terra tem que ser limpa. Deus não gosta de qualquer coisa. A terra tinha que ser limpa, tinha que ter sido tudo bonito, tudo nos conforme segundo os ritos de Moisés. O povo começa a levantar o altar, mas tem uma coisa que acontece aqui, que isso é necessário nós ouvirmos, para que nós possamos ficar atentos aos sinais, para entender quando é que Deus está no negócio, não. Porque estava tudo fácil demais. Aí Deus diz: eu vou começar a provar o coração do meu povo. A Bíblia diz que aqueles que estavam ao redor começaram a observar quem estava levantando o altar, e aí começa o levante. Aí começa as calúnias, aí começa o problema, aí a fornalha começa a aquecer. Por quê? Porque aqueles homens chegaram para Zorobabel e disse o seguinte: Zorobabel, nós também queremos construir o altar, queremos fazer parte da construção. Só que quem tem o Espírito de Deus tem discernimento para entender quando aquela mão é mão amiga ou mão do diabo. Só que quem tem a presença de Deus, ele tem discernimento de espírito para entender quando é o diabo se disfarçando, aleluia, e quando é o Espírito de Deus que está falando. E o que eu acho mais lindo é o posicionamento de Zorobabel, que disse: epa, nesse altar
E na construção desse templo, a mão de vocês não vai chegar. Essa construção não tem nada a ver com vocês. Essa construção aqui tem a ver com nós. É Zorobabel assumindo a responsabilidade, dizendo: foi o povo que pecou, foi o povo que caiu, e é nós que vai ralar o joelho. É nós que vai levantar o altar de adoração. Não venha pra cá, diabo, com a sua mão mentirosa, com a sua obra de engano, porque tem gente que oferece ajuda, mas quer saber a sua situação. Opa! Tem gente que quer saber como você está. Tem gente que quer saber como é que está a sua casa. Tem gente que quer saber como é que está a sua família. E muitas vezes não é ajuda, é curiosidade. Porque quando você começar a arregaçar as mangas, a primeira coisa que ele vai sair depois de descobrir as suas fraquezas é cair fora, te caluniando, aleluia, dizendo mil coisas de você. Aleluia, é a mão do inimigo. Mas Zorobabel estava ligado e disse: essa construção, esse negócio é comigo, com Deus. Não mete a sua mão não, porque eu assumo a responsabilidade. Nós viemos aqui, estamos debaixo de uma palavra profética, e a palavra é edificai. 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 Está na hora de edificar. Está na hora de pegar as ferramentas. Está na hora de se posicionar. Está na hora, você está debaixo de uma palavra profética. Meu Deus. Jerusalém estava em ruína. Mas como será que a nossa vida está? Aleluia. Jesus está me confrontando. Não se preocupe não, que eu não sou eu não sou pregadora marreta, eu não sou pregadora juíza. E eu não vim aqui usar a palavra para te bater. Mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Se tem penha, o martelo vai quebrar. Se tem barro, o oleiro vai quebrar. Aleluia. Se você está em escombro, e eu não estou aqui para te julgar, porque cada um é que conhece a sua luta e a sua dificuldade. Eu não estou aqui para julgar se você está olhando pouco ou se você está olhando muito. Eu não estou aqui para julgar se você está fraco, se rastejando, e se foi o Espírito de Deus que te trouxe nessa casa, porque nem força você tinha. Mas eu quero te dizer: levanta a cabeça, Zorobabel, e coloca a mão na obra e começa a edificar, porque Deus vai te dar graça. Porque tem gente que só quer criticar a construção, mas não tem coragem de meter a mão na pá. Tem gente que quer criticar o irmão que está fraco, mas não tem coragem de chamar ele para abrir um jejum com ele. E aí? Tem gente que diz que a pessoa não quer nada, aleluia, mas só Deus sabe a luta que ele trava no reino espiritual. E Deus não está chamando ninguém para ser juiz. Se você puder ajudar, ajude. Se você puder orar, ore. Mas não meta a sua mão para atrapalhar a construção de Deus na vida de ninguém. Não meta a sua mão. Não meta a sua mão, cuidado. Tem gente que diz: fumou maconha a vida toda e agora está na igreja. Claro, a igreja é lugar de doente. Jesus disse: eu não chamei o são. O são não precisa de médico. E aí? E aí? Aleluias. Deixa eu te contar um negócio. Quando eu estava nas trevas, quando eu tomava cachaça a ponto de andar torto e as pessoas diziam que no outro dia você fez o que mesmo? E eu dizia: eu não sei o que foi que eu fiz.
quando eu fumava maconha, quando eu andava nas nights, nas noites, a ponto até de passar mal de tanta droga, quando minha família dizia que não tinha mais jeito, e até rumores de morte dizia ela vai morrer a qualquer momento, quando eu passei mais de 10 anos andando de mão dada com mulher, servindo as trevas, quando eu dentro do centro de macumba precisava me abaixar para o diabo derramar cachaça na minha boca, eu não achava ninguém para dizer que eu ia sair daquela situação. Mas no dia que eu disse que eu ia me matar e me jogar debaixo de um ônibus, uma mão amiga se estendeu e segurou no meu pulso e disse: epa, aqui você não morre. Aquela mão amiga chamava-se pastora Carla Lúcia. Aquela mulher guerreou comigo naquela encruzilhada e eu dizia: eu quero morrer. Aquele ônibus que estava vindo na minha direção, quantas noites eu passei tentando me matar, pastor. Quantas noites de tristeza e angústia, os demônios se apossando no meu corpo, eu possessa de demônio, com a minha identidade atrapalhada. Tinha dia que eu acordava e tinha dia que eu acordava me sentindo homem, sem identidade, sem era nem beira, sem estrutura, com crise de ansiedade, depressão, sem perspectiva de vida. A minha mãe, quando descobriu, ela mudou talheres, mudou prato, separava copo, separava toalha, separava tudo, porque dizia que aquilo era uma doença, mas ela não tinha entendimento da verdade. Entrou numa depressão e só tomava café e bebia, fumava cigarro e bebia café. Eu perdendo anos consecutivos de escola para tentar enganar minha mãe, entreguei minha pureza a um homem, aleluia, e fui me perdendo pela notada, pela prostituição, pela homossexualidade. Mas eu quero te dizer, mundo dizia que era o meu filho, mundo dizia que não tinha mais jeito para mim, mas aquele que chamou Ciro há 150 anos, quando levantou Isaías, aquele que chamou Jeremias e disse: antes que você fosse uma substância informe, eu já te conhecia. Aquele que visitou Amada e Diana, Samuel nem existia. Aquele que muitos, aleluia, tinha medo, chamado Saulo de Tarso, e muitos diziam, aleluia, corria dele, mas Deus encontrou com ele na estrada de Damasco. Aquele que chamou Pedro, aquele que escolheu José, aquele que pegou Raabe, aquele que pegou Bartimeu, aquele que pegou a mulher encurvada há 18 anos, ele me encontrou. Ele te encontrou, terra. E quando eu gritei, eu disse: eu não aguento mais. Ela disse: era isso que eu queria ouvir. Eu comecei uma batalha travada, dentro de concentração de 3 dias, aquele povo orando e jejuando pela minha vida, os demônios tentando acometer o meu corpo sexualmente, porque tinha um momento que eu só conseguia dormir depois da meia-noite, vendo demônio, vendo vulto, vendo entidade, aleluia. Mas mesmo quando eu colocava meu joelho, que eu via aquele ao meu derredor, aquele derredor de demônio, com um demônio, aleluia, de pé, com os braços cruzados, me olhando no meio daquela guerra de oração. Pela madrugada, o inimigo incitava a minha mãe, dizia: por que você ora tanto? Pra que orar tanto? Aleluia. Eu entendia que tinha que ter levante, porque eu estava no caminho da luz. Você tem que entender que quando você for levantar o altar de adoração, o diabo vai levantar gente, o diabo vai levantar B, vai levantar A, vai levantar C, vai levantar o alfabeto inteiro, mas você tem que fazer o que está escrito: olhai para o autor e consumador da sua fé. Enquanto o mundo dizia: vai durar 15 dias, eu estava buscando. Enquanto o mundo dizia: ela vai voltar para o homossexualismo, eu dizia: eu vou continuar. Enquanto muitos, aleluia,
recuava até mesmo, pastor, nas reuniões de obreiro, o pastor chamava e dizia: vamos levantar uma campanha de oração por ela. Tinha obreiro que recuava porque dizia: ai, minha cabeça está doendo, é muita batalha espiritual, eu não aguento. Deus sempre vai levantar alguém que vai com você até o fim. Deus sempre vai usar alguém para te dar a mão. Deus está pegando na sua mão mesmo que o homem largue. Acorde, terra, e entenda que você vai ser desprezado quando você mirar no altar e na vontade da presença de Deus. Foi um inferno. Foi um inferno. Mas Zorobabel disse: eu estou trabalhando. O aperto estava grande, mas eu estou construindo. Eu estou restaurando o meu altar. E se tem uma coisa que Deus gosta é de altar limpo. Se tem uma coisa que Deus gosta de manifestar a glória dele, é quando o altar está em ordem. Se tem uma coisa, aleluia, que Deus gosta de manifestar a glória dele, é quando ele vê uma vida tentando se limpar diante da presença de Deus. Enquanto muitos diziam: não tem mais jeito para você. E tinha momento que a minha carne gritava tanto que eu despia o meu corpo nu diante de Deus e me jogava no chão e dizia: meu Deus, o Senhor conhece o meu coração, conhece a minha carne como ela grita, mas o Senhor disse que me criou. Mortifica a minha carne, purifica a minha vida. Enquanto, aleluia, quem sabe o diabo dizia, reivindicava a minha volta, Deus estava me limpando, me tratando, me libertando. Deus estava me curando. Deus estava me mostrando o que é a verdadeira adoração. E se tem uma coisa que ferve, é quando você entende que depois de você limpar o ambiente, a presença de Deus chega. Se tem uma coisa que deixa o homem atônito e feliz, se tem uma coisa que alegrava o meu coração, pastor, mesmo desprezada, mas é quando eu colocava meu joelho na beira da minha cama e eu dizia: Jesus, senta aqui para conversar comigo. E eu, com meus olhos fechados, ouvia o barulho dos anjos descendo dentro do quarto. 4 cantos do meu quarto coberto pelos anjos do Senhor. Porque o Senhor conhecia os meus temores, sabia que eu fui traumatizada por ver tantos demônios. E eu dizia: agora a presença de Deus vai chegar. E quando eu me debruçava e chorava e chamava Jesus para perto, de repente eu sentia o meu colchão afundar. Acredite se você quiser, o meu colchão afundava. Quando você, há uma presença de alguém, chega, senta no colchão, o colchão faz o quê? O elevo dele desce. E quando aquele colchão afundava, eu dizia: papai chegou. E ali eu podia me deleitar na presença do meu Deus. Eu sinto muita saudade, porque às vezes no meio da caminhada a gente vai deixando aos poucos a chama se apagar. Mas naquele momento Deus estava dizendo: eu vou acender o coração de Israel de novo para me adorar. Eu vou trazer de novo a glória da segunda casa. Mesmo que muitos levantem, se levante Sambalate, se levante Tobias, se levante Gesem, se levante Acabe, se levante Jezabel, o meu Deus vai à frente dessa guerra para te guardar enquanto você adora. Altar limpo. Os holocaustos começavam a ser queimados diante do altar de Deus. Agora eu vou entrar no livro de Levítico.
O que eu achei interessante em poucos minutos de leitura entre esses dois textos é que no livro de Levítico o rito dos sacerdotes era queimar holocausto e sacrificar diante do templo do Senhor. Irmãos, no tempo em que o povo aqui no livro de Esdras estava sacrificando, eu não vi um texto que me respaldasse dizer que Deus jogou fogo do céu. Porque tem gente que está acostumado com a manifestação da glória de Deus, só aquilo que ele vê. Era Deus dizendo: não vou derramar fogo agora não, mas eu vou avivar os vossos corações por dentro. Porque tem gente que só acredita em Deus quando vê. Parece Tomé, só quando toca. Toca aqui, Tomé, toca. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Você não vê, mas você espera. É por isso que você está sentado aí. Eu estou pregando aqui. Por quê? Porque Jesus disse: eu vou subir para o Pai, vou enviar o outro Consolador, o Paracletos, aquele que fica do lado, aquele que não te abandona. E eu vou subir, vou preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Com isso eu entendo que quando eu bater a caçuleta, por isso que eu entendo que é quando eu juntar os pés, que quem sabe o meu caixão vai ser de 1 metro e quem sabe 80, 1,90 m, e que o meu irmão me descer a tuba fria, o meu corpo e a minha matéria vai padecer. Mas o Senhor disse: naquele grande dia, Ele, aleluia, vai bradar com forte alarido, aleluia, todo olho verá, todo joelho vai se dobrar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estão vivos vão ser arrebatados nos ares. A minha casa não é aqui. A minha casa não é aqui. Eu estou de passagem. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: eu estou de passagem. Diga: eu estou só passando. Diga: eu não sei quantos anos eu vou viver, mas diga de uma coisa eu sei: o mesmo Deus que conta os meus dias, sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele é o Deus que me chamou para me avivar. Tem altar aí, tem altar aí. Tem altar aí disposto a manifestar a glória de Deus. Cadê você, altar? Ah, eu descobri que altar fala. Eu descobri que altar fala. Altar fala. Ele disse assim na palavra do Senhor no Novo Testamento: vós sois o templo do Deus vivo. E templo tem perna, tem. E templo tem boca, tem. Aqui, ó, o templo falando com você aqui. Eu tô falando com o templo. Tô falando com o templo, você é templo. O templo que Deus resolveu manifestar a glória dele. Eu quero saber o que é que está faltando para você se levantar. Eu quero saber o que é que está faltando para você se render a Deus. Ele quer mudar a sua história. Ele quer derramar a glória dele nos altares. Ó, eu não ia falar isso aqui não, mas eu vou falar, porque desceu aqui agora. Desceu um fax aqui agora. Ofni e Finéas eram sacerdotes, servia no templo e eles também eram templo de adoração, mas se prostituía com as mulheres na porta do templo. Opa! Adorava a Deus 1 hora e depois voltava para a prostituição. Porque tem gente que é assim, pensa que Deus é menino. 1 hora ele vai se masturba e depois ele volta para adorar. 1 hora ele assiste filme de pornografia e depois ele volta para adorar.
Uma hora ele se deita com a mulher dos outros e depois ele volta para adorar. Uma hora ela se deita com o marido dos outros e volta para adorar. Uma hora ele desce para fornicação e volta para adorar. Tem gente que está assim, aleluia, uma hora fuma e depois volta para adorar. Tem gente que serve a Deus, mas pega o nome do marido e coloca no congelador, aleluia, para tentar segurar o marido. Eu conheço um Deus de amor, mas ele também é Deus de justiça. Ele não é Deus de feiticeiro. Ele é Deus de adorador. Ele é Deus de adorador. Ele é Deus de adorador. Ele está com quem está com ele. Está com ele, ele está contigo. Fechou com ele, ele fecha contigo. Mas se andar no erro, se andar no pecado, ele abate. Ele abate. Eu e você não temos o poder de limpar os altares da vida de ninguém. Mas eu conheço Deus que ainda racha altar. Eu conheço um Deus que pega Nadab e Abiú e vai pensando que está na presença e vai incendiar incenso, ó, e Deus faz o fogo do altar e consumir ele. Eu conheço um Deus, aleluia, que ele é o mesmo Deus, porque se você fosse observar os ídolos, aleluia, do sacerdote, para o sacerdote incendiar o altar, no livro de Levítico o Senhor disse: e a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Observe que esse altar aqui, se eu não me engano, no livro de Levítico, capítulo número 24, quando houve a inauguração do templo, que o povo começa a adorar a Deus e oferecer holocausto, não foi o sacerdote que acendeu o fogo, não foi o levita que acendeu o fogo. Aleluia, o fogo não está na sua mão não, viu? O fogo não está na minha mão não, viu? Você pode ter isqueiro, você pode ter fogo, você pode ter tocha, você pode ter tochando, mas eu conheço um, aleluia, que ainda acende altar, aleluia. Eu não posso acender o seu altar, mas eu carrego alguém que pode. Quando Pedro estava subindo a porta ao templo na hora nona, aleluia, a Bíblia Sagrada diz que o paralítico disse: epa, a oportunidade é essa, mãos estendidas, mãos estendidas, aleluia, que vai chegar, ó. O bom faz-me rir, vai chegar o faz-me rir. Quem é que não gosta de dinheiro? Aí ele estende a mão e pede uma esmola. Aí Pedro, cheio do fogo, cheio da presença, cheio do Espírito, ele disse: epa, aleluia, olha aqui para nós, olha aqui para nós. Pedro não disse: olha só para mim, porque quem está na presença de Deus tem humildade para reconhecer que Deus te usa e Deus me usa. Não é Deus olhar para mim, é olhar para nós. Ele está dizendo: olha aqui para nós. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é dizer com propriedade: eu tenho. Se você tem, eu não sei. Eu não sei se você acredita no que você tem. Eu não sei se você acredita naquilo que Deus te entregou. O livro de Joel, capítulo de número 12, ele disse: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. No livro de Atos, capítulo de número 2, a Bíblia disse que todos estavam reunidos, adorando como a gente está adorando aqui, ó, unânime, ó, num só pensamento, é numa ligação só, porque Deus não trabalha em reino dividido. Quando Deus e o povo adorando, o povo sedento, parece que eu vejo o povo de joelho, todo mundo de joelho, dizendo: Jesus, a promessa que o Senhor fez foi de derramar o Espírito. O crente estava ligado no dom espirituais, porque tem crente que só pede casa, carro, dinheiro, pede casamento, pede marido, pede tudo, mas não pede o Espírito. Está na hora de você mudar a rota, está na hora de você mudar o caminho do pedido. A oração tem que ser específica e dizer: Jesus, me enche. Eu estou mergulhando no rio do Espírito, dizendo: me enche.
Jesus, eu preciso ser cheia. Jesus, eu preciso ser purificada. Não é carro agora não, calma terra. Calma terra, não é casamento agora não, calma, calma. Calma terra, não é casa agora não, não é namorado, namorito, namorico agora não terra. É a presença, Deus está dizendo: e buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor disse na sua palavra, aleluia: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. É Deus dizendo: em primeiro lugar, prepara para mim o teu altar. Em primeiro lugar, prepara para minha casa, deixa eu limpar. Pega a vassoura para varrer, perdeu a dracma, pega a vassoura para varrer. Você vai se encontrar de novo aqui, eu não sei se você estava com a identidade atrapalhada, se no seu nome as suas digitais espirituais já tinham sido perdidas, mas eu quero te dizer: os que confiam no Senhor subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está cansado, tem renovo. Você está fadigado, você vai recebendo renovo, vai recebendo. Levanta a tua mão para receber aí, vá. Eu não estou profetizando carro nem chave não, eu estou profetizando renovo de Deus. As águas estavam amargas, mas Deus vai começar a tocar nas águas amargas. O meu Deus vai começar a tocar em estrutura. As águas amargas Deus vai transformar em doce, vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tem gente que perdeu o sabor, tá que nem um sal insípido, sendo pisado pelo diabo e pelos homens. Meu Deus vai te levantar, vai. Ele vai te levantar. Eu vejo árvores. Eu vejo árvores cortadas. Mas eu quero te dizer, já disse, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. As águas do Espírito estão jorrando aqui. Eu não sei como é que está a tua raiz, terra seca. Eu não sei como é que está a tua estrutura. Manda calavassúria. Eu não sei como está o teu altar. Eu não sei se o vaso está rachado, se a ferramenta caiu. O que eu sei é que o céu ainda levanta. O que eu sei é que o céu ainda ressuscita. Tem gente aqui que está que nem Lázaro, está atado. Eu vejo túmulo. Ela já cheira mal. O pecado já entranhou em você. Você não consegue ser mais o mesmo. Mas eu quero te dizer, Lázaro, em nome de Jesus, vem. Vem, Lázaro, vem. Vem, Lázaro, vem pra fora, vem. Lázaro, quem está te chamando é o Rei da Glória, Lázaro. Lázaro, sou eu, Jesus, que te chama. Eu vejo o vale de ossos secos. Eu vejo exércitos caídos. Eu vejo você. Tá caído, tá fraco, mas Deus não te abandona e não te larga. As tuas forças é pouca, Filadélfia, mas tu tem guardado a palavra, não tá negando. O reforço chegou. O reforço chegou. Eu vejo Ezequiel profetizando no vale, dizendo: ei, osso seco, ouve a palavra do Senhor. E osso tem ouvido, e osso tem ouvido, irmã. Mas a natureza obedece. Os ossos não têm ouvido. E como é que o vento tem? E como é que o sol tem? E como é que a terra tem? Jesus disse: acalma-te, mar, aquieta-te aí.
E você está muito agitado, o mar fica no teu lugar. O mar disse: olha, eu tenho que obedecer, porque é Ele quem manda no céu, Ele quem manda na terra, nas estrelas, no mar. É Ele que chama as estrelas pelo nome. É Ele que firmou as terras. E Ele é tão grande. Se você consegue medir o tamanho de Deus, pegue a trena que está lá na sua casa. Quem é pedreiro aqui? Pegue a trena, e vai medir o tamanho do pé de seu pai. Vai medir o tamanho do meu pé, você vai achar 39,40. Vai medir o pé do irmão, vai achar 38, 37. Mas o tamanho do pé de Deus não tem trena para medir. Ele é tão grande. Vai adorando, vai adorando. Ele é tão grande, tão grande. Ele é tão grande, Ele é tão grande. Se quiser tocar, toca. Alavassuriande comandaravasúbia. Oi? Ele é tão grande, tão poderoso. Ele é tão grandão que no livro de Naum ele disse: eu sinto sobre o globo da terra. Ele é tão grande que ele diz: além de eu me sentar sobre o globo da terra, é como se Deus fizesse isso aqui com a terra, ó. Ele lá sentado, e ele disse: e tem outra coisa, o meu pé, eu descanso lá na terra. Pega a trina para medir Deus aí, vá. Você que fica colocando limite no poder de Deus, você que não acredita nem mais que vai ser batizado com o Espírito Santo, Ele é Deus para derramar fogo. E Ele disse: as nuvens são a poeira dos meus pés. Olha como Ele é grande, olha como Ele é grande. Ele disse que mediu o mar na concha da mão. Olha como Ele é grande. E olha como o seu problema é pequeno. Olha aí como o seu problema é pequeno. Olha aí como aquela pessoa problemática da sua família é pequeno um problema para Ele. Olha aí. Olha aí como essa enfermidade é pequena para Ele, que Ele ainda vai à junta. Ele ainda vai às medulas. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos do homem. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Vai o corpo, vai a alma, vai a junta e vai a medula. É apta para discernir. É por isso que tem gente que chega na igreja, aleluia, viciado em cocaína, em maconha. Ouve a palavra, Deus liberta ele. É por isso que o homem chega na igreja se prostituindo. Tem duas mulheres, três. E quando a palavra entra nele, ele disse: eu tenho que me aligar com a mulher da minha mocidade. É nesse poço que eu tenho que beber água. Eu não posso trocar de poço, não posso trocar de mulher. É luta, é peleja, é menino, é trabalho, é guerra. Mas você está dizendo: eita, nego, segura na minha mão que a gente vai dar glória até Jesus voltar. É essa presença que te carrega. É essa presença que pega você que saiu de casa parecendo um iceberg, e Jesus pega você, aleluia, e enche do fogo da presença dele. Quem está sentindo o gosto da palavra? Faz assim, ó, faz assim, ó, faz assim, ó, lambe o beijo, ó, faz assim, ó. Faz assim, ó. Vou beber um pouquinho de água. A coisa que eu mais amo abaixo de Deus, do meu marido e do meu filho, é camarão. Mas eu conheço alguma coisa que é mais gostoso do que camarão. Eu amo camarão, mas se tem uma coisa que eu mais amo é a palavra de Deus. Ela tem um sabor diferente. Aleluia. Se tem uma coisa que dá sabor ao coração do homem, é a palavra de Deus. Mas tem gente que não gosta dessa palavra. Tem gente que não gosta de ser confrontado por essa palavra. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que os sacerdotes precisavam apresentar o holocausto. Só que o holocausto era um tipo de oferta diferenciada. Porque havia oferta que era por louvor, por agradecimento.
Quando o homem pecava diante de Deus, se ele tivesse condições, ele poderia pegar um novilho, mas se ele não tivesse, ele pegava uma pomba. E para ele se apresentar, era necessário ele tocar na cabeça do animal, porque aquele animal simbolizava aquela própria pessoa. Aquele animal era degolado e o sacerdote pegava o sangue e aspergia sobre o altar. Era como se fosse vida, a sua própria vida sendo lançada diante de Deus. Só que o que eu acho interessante é que a oferta do holocausto, ela não poderia ser diferenciada, separada, ela tinha que ser queimada totalmente no altar do Senhor. Ou seja, quando a oferta do holocausto era apresentada, era a pessoa dizendo: eu estou me entregando por inteiro. Era a pessoa dizendo: não vai ficar nada de fora. Porque às vezes a gente quer servir a Deus de uma forma, mas quer viver as coisas do mundo e não dá. Não dá para viver na presença de Deus e servir a Satanás ao mesmo tempo. A oferta precisava ser queimada por inteiro no altar. Era o homem entregando absolutamente tudo para o Senhor. Existia a oferta que ela era separada. E algumas partes que eram para ser santificadas, era lavada, simbolizando a purificação. Só que o que eu acho lindo, irmão, é que neste mesmo altar, aonde era apresentado vários tipos de sacrifício, não era o sacerdote que tocava fogo naquele altar. Se coloque de pé comigo. Não era o sacerdote que colocava fogo no altar. Aquele altar era peculiar de Deus, aonde eles se apresentavam diante da presença de Deus. Só que naquele mesmo altar onde era feita expiação pelo pecado, existia um fogo sobre aquele altar. E aquele fogo que estava sobre aquele altar não era um fogo que era incendiado pelos homens. Mas se não me engano, no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 24, na inauguração do templo, quando os homens apresentavam o holocausto diante da presença, a Bíblia diz que o Senhor incendiou aquele altar com a sua presença. O fogo começou a consumir aquele altar. Só que o fogo não era um fogo tirado da brasa, um tição tirado da brasa. O fogo era Deus respondendo ao povo e dizendo: a oferta está agradável. Era Deus dizendo: que oferta maravilhosa. Agora eu vou responder com fogo. Porque tem altar que, ainda que pareça que não tenha fogo, como lá no tempo de Esdras, a presença de Deus se manifestava. Era o tempo de Deus não demonstrar fogo naquele tempo, porque Deus precisava tratar o povo e a fé do povo. Não era vontade de Deus, e não me pergunte por quê, porque os mistérios de Deus pertencem a Deus. Aquilo que é revelado é para nós, mas as coisas que são ocultas é para Ele. Só que nesse altar aqui, Deus achou graça nesse altar, e Deus resolveu derramar fogo dentro, em cima do altar. Só que o Senhor disse para o sacerdote, disse: eu acendi o fogo. Vocês queriam a minha presença aqui, eu estou me fazendo presente. Vocês me chamaram para o centro das vossas vidas, eu estou me fazendo presente. Era Deus dizendo: vocês sacrificaram no meu altar, se purificaram, se consagraram,
eu estou me fazendo presente. Mas Deus estava deixando para os sacerdotes e está deixando para nossas vidas no dia de hoje. O fogo do altar foi Ele que acendeu. Mas a continuidade de deixar o fogo arder no altar pertence a mim e a você. Ele estava dizendo: eu vou tocar fogo no altar, mas eu quero ver o sacrifício queimando no altar. O sacrifício vai queimar a noite toda. Era Deus dizendo: a minha presença é sem cessar. A minha presença é sem limite. Quanto mais você buscar, mais eu vou derramar. Eu vou queimar no altar a noite inteira. Mas de manhã vai ter cinza. De manhã, olha para cá. De manhã vai ter cinza. Os sacerdotes tinham que vestir uma roupa de linho, uma roupa para tirar a cinza do altar. Não era de qualquer maneira, não. Para pegar a cinza, era assim, era mais ou menos assim. A brasa estava queimando, estava cheio de cinza. O sacerdote pegava a brasa em cima do altar. Era como se ele separasse a brasa um pouquinho e disse: agora está na hora da limpeza. Agora está na hora de remover as cinzas. Irmã, eu aceitei Jesus, eu já estou santificada a ponto. Então, se Jesus já pode lhe arrebatar. Jesus já pode lhe arrebatar. Porque Jesus, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, o meu pai limpa para que dê mais fruto. Mas tem vara, aquela rata seca que tem que ser arrancada. Ou seja, apesar de você ter recebido a presença santíssima de Deus, era Deus dizendo: todos os dias vai ser preciso remover a cinza do teu altar. No dia que você disser que você não pecou, de que você é mentiroso. Mas Deus está dando a oportunidade de nós, como igreja, remover a cinza do altar. É Deus dizendo: está na hora, não é para fazer de qualquer maneira, é para limpar o altar em que eu habito. Não deixa o fogo do meu altar se apagar. Quando eu lembro de fogo, eu me lembro de Elias dizendo: sobe todo mundo. 450 profetas de Baal. E ele disse: se é Deus, segue a Deus. Mas se é Baal, segue Baal. Escolhe que você quer seguir, mas não dá para servir aos dois. Aí a palavra do Senhor vai dizer: eu já vou encerrar. Ele chega e diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é o Deus que responde com fogo. Faz o seguinte, monta o altar de vocês aí, vá. Vocês são muito, eu estou sozinho, só sobrou eu. 450, parece que eu vejo aqueles homens limpando tudo, dizendo: é Baal, estamos preparando tudo para o Senhor. Certo? Eu sei que o Senhor vai manifestar a sua glória aqui. Levantaram um altar, mas se cortaram, gritaram, chamaram Baal e Elias só dizendo: chama mais. Chama mais. Quem sabe ele não está viajando ou respondendo a outra pessoa, quem sabe? Clamaram, mas quando chegou na hora do sacrifício, ele disse: epa, acabou a agonia. Baal não respondeu nada. Agora chegou a minha vez. Só que a Bíblia diz que Elias reparou o altar do Senhor. Ou seja, para ter derramamento da presença, tem que ter conserto no altar. Ou seja, Deus estava dizendo: limpa tudo, Elias, que eu vou manifestar a minha glória. Ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 pedras de Israel. E nós conhecemos muito bem a história, como aquele altar foi preparado. Tinha rego, tinha água derramada 3 vezes mais. E uma oração simples de Elias.
Eu vejo o Deus do céu se inclinando para ele e diz: meu servo, pede. Pede. Pede que eu vou incendiar esse altar. E a Bíblia diz que quando Elias ele começa a buscar a presença de Deus, porque onde tem busca da presença de Deus tem derramamento do Espírito. Porque quando Elias buscou, o céu se inclinou para ele. Aleluia! Aqui é para você entender que na hora da dificuldade não precisa ir para ninguém, não precisa ir para vizinho, não precisa para ninguém. Conta para ele. Quando Elias está clamando, a Bíblia Sagrada diz que Deus do céu toca fogo no altar. E quando Deus toca fogo no altar, a Bíblia diz que Deus ainda fez um fogo, lambeu o rego que estava a água toda. Era Deus dizendo: eu estou feliz com a vossa oferta. Era Deus dizendo: eu ainda sou o Deus de Israel, e Baal aqui não vai sassaricar. Era Deus dizendo: podem até bater atabaque contra a sua vida, viu? Eu nem ia dizer isso aqui, mas eu vou dizer: podem bater atabaque, podem levantar a guitarra, jogar pó de pimba, pode amarrar na boca do sapo, pode amarrar na vassoura de comanácia, pode abrir a boca do diabo, o inferno pode até te mirar como alvo, mas eu quero te dizer: se no teu altar a presença de Deus está presente, o diabo vai cair, vai. O diabo vai cair, Deus vai rachar o altar do diabo. Eu já vou encerrar. Esse mesmo fogo é o fogo que foi profetizado como a pessoa do Espírito Santo, o Paracletos, o amigo, aquele que te leva para Deus, aquele que sonda a tua alma, aquele que vai às profundezas de Deus. E ele ainda ora por você, sabidão, sabidona. Aleluia, porque a gente pensa que sabe orar, que tem uma boa oratória, que tem um bom vocabulário. Ah, porque eu tenho um vocabulário vasto, eu sei falar isso, eu sei falar aquilo, mas eu não conheço ninguém que ore melhor do que ele. O Espírito Santo, conforme foi profetizado no livro de Joel, a Bíblia diz que no livro de Atos, capítulo de número 2, eu vejo Deus incendiar o altar da igreja. Eu vejo Deus incendiar a vida do discípulo e de todos aqueles que estavam dentro do cenáculo, aguardando a promessa e o cumprimento da promessa. Não sei o que é que você está esperando. Qual foi a promessa que lhe fizeram? E se quem te fez a promessa é mentiroso, enganador e não vai cumprir. Disse que estaria contigo a todo tempo, mas já te abandonou. Disse que você ia fechar 10-10 com você, mas quando o negócio estreitar para o seu lado, você vai entender que quem está do seu lado é a presença de Deus. Eu vejo Deus preparando para derramar fogo. Na época de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos e ouvisse um som veemente e impetuoso. E o mais lindo que eu acho é que diz que encheu. Encheu. Essa palavra encheu. Se nós formos fazer de forma morfológica, para que você entenda a palavra encheu, você vai pegar a palavra encheu, vai levar para um significado. E o que significa, pastor, a palavra encheu? Encher quer dizer preencher algo que está.
Pega uma garrafa para mim, pastor. Pega Deus dizer. Encheu a casa. Calma. 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 Quem pode dar glória? Aquele som, aquela presença encheu o ambiente. Até então os homens estavam falando tudo normal, na língua da adoração, dizendo, quem sabe, glória a Deus e aleluia. E você aí calado, ó. Quem sabe lá dentro, naquela época, dentro do cenáculo, os irmãos estavam dizendo, eu estou aguardando a promessa. E você está aguardando? E você está aguardando? E você está aguardando? E você está aguardando? Aí, aqui só está quem é que disse, a promessa vai se cumprir, né? É mesmo, é? É, mas calma, irmão, não duvide não. Está escrito lá no livro de Joel que ele vai derramar. Ele disse para que ficar em Jerusalém. Então vamos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, porque a terra não reveste ninguém, quem reveste é o alto. Aí, só que eles estavam lá e Deus estava assistindo o culto de adoração. Vamos fazer mais ou menos como era o culto de adoração. Comece a dar glória aí, vá. Tá fraco, vai dando mais glória, vá. Agora misture o glória com aleluia aí, vá. Ana, cancho. Emina, cancho, coma. Bate palma para Jesus aí, vá. Faça barulho. Vamos fazer de conta na candaca. Vassuriande comanácia. Vai dando glória, vai fazendo barulho para Jesus, vai. O céu, aleluia, ele gosta de ouvir a tua voz. Vai dando glória, vai. Parece que eu vejo o povo lá no cenáculo dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você prega? Pega aí. Ah, eu vou louvar, então louva. Tá com oportunidade, irmã, vem louvar, vem. Aí parece que a irmã que estava lá no fundo, ela diz, eu vou louvar agora, viu? Aí os irmãos estão adorando, eu estou no cenáculo. Parece que a gente está no cenáculo. Eu vou adorar. Eu vou abrir um salmo aqui. Eu vou cantar um salmo. Eu vou salmodiar. Disse o irmão lá, está com a oportunidade. Vem adorar, irmão. Aí o irmão sai de lá e diz, eu vou cantar um corinho de fogo. Eu vou cantar adoração, tá? Aí ele diz, parece que eu vejo no cenáculo. Porque eu imagino como se fosse um culto, irmão. Porque um culto onde tem crente cheio de Deus não é velório, não. Ana, canto. Aonde tem a presença de Deus, eu vou dar queda de asa. Eu só vou me pendurar na parede. Eu vou fazer, aleluia. Eu vou me alegar na presença de Deus. É tudo com ordem e com decência. Mas aonde a presença de Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Tem. Avancho, me narra supria. Aí está todo mundo adorando no culto. Todo mundo esperando a promessa. Porque é necessário que a gente esteja unidade. Porque Deus não trabalha no meio da divisão. Deus não é com aquele que divide a obra. Deus não é com você, aleluia, que quer meter o pé para o seu irmão cair. Deus trabalha na unidade. Vai dando glória. Vai dando glória. Deus trabalha onde tem união. Teve união, Deus derrama. Teve união, Deus derrama graça. Aí, enquanto eles estavam adorando, pega o jarro aí. Enquanto eles estavam adorando, ainda estavam vazios, não tinham recebido. Ouviu a palavra, você ouviu. Ouviu, mas ainda não recebeu o Espírito. Amaia. Alavassuriande como se você já é cheio, destampe essa chaleira aí, anacancho. Porque tem gente que não crê nos dons espirituais, não crê nas coisas espirituais, mas crê no carnal. Eu creio que Deus ainda batiza. Eu creio que ainda Deus ainda dá dom para revelar. Deus dá dom para curar. Deus dá dom para profetizar. Deus ainda levanta mestre. Deus ainda levanta missionário. Deus ainda levanta obreiro. Deus ainda levanta pastor. Deus ainda levanta diaconisa. Deus ainda dá o dom da ciência. Deus ainda deu o dom para pregar. Mas é necessário eu e você estar ligado no céu. Estava todo mundo ciente
Tava todo mundo adorando. Derrama água aqui, vá, derrama, derrama, derrama. E de repente eu vi um som como de vento impetuoso. Derrama, derrama. Aleluia, a Bíblia diz: derrama aqui, vaso, segura, derrama, derrama. Alavassuriande comanácia. Enquanto a igreja adorada, o Espírito estava sendo alavado. Derrama, 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 derrama. Derrama, 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 derrama. Alavassuri, levanta a tua mão aí. Derrama, derrama, derrama. Não tenha medo, não. Deixa transbordar, deixa. Alava, deixa, deixa, deixa. Alavassuri, ó pra cá, ó pra cá. Recebe aí a da calavassúria. Vai, vai, pega mais, derrama mais, derrama, derrama, derrama. Derrama, 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 derrama. A lavassúria de comanácia. É o que Deus vai fazer com você. A lavassúria de derrama, derrama, derrama. A lavassúria. Remina cancho comadaravassúria. Recebe. Recebe. Cadê os obreiros dessa casa? Levanta a mão, pastor, para essa igreja aí. Eu estou vendo Deus operar aqui. Ele vai curar, vai te libertar desse cativeiro. Vai te libertar dessa depressão. Vai te libertar do vício. Ele vai te libertar. A lavassúria de comanácia. Eu vejo cadeias se quebrando. Anacanchone temecaia. Aonde a presença de Deus está, tem manifestação de poder. A lavassúria de comanácia. Fecha os olhos. Fecha os olhos e abre a boca. Fecha os olhos e abre a boca para adorar. Se você não tem o Espírito de Deus, estamos intercedendo nesta hora. Abre a tua boca para dar glória. Abre a tua boca para dar glória. Abre a tua boca para dar glória. Deus tem poder para o altar, mas também tem poder para você. Abre a tua boca para dar glória. Abre a tua boca para dar glória. Alavassúria de comanácia. Coloca a tua mão para o alto aí e começa a dar glória, 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 glória. Espírito de Deus, Espírito da verdade, Pai, aquilo que tu prometeu, meu Pai, à tua igreja, e que o Senhor tem derramado sobre a vida de muitos. Nessa noite, Pai, nós te pedimos, mediante a pregação da tua palavra, que é inerrante, inefável, que não falha. O Senhor disse que a tua palavra não volta para o Senhor vazia, e ela cumprirá aquilo que Ele apraz. Assim como a chuva cai do céu e rega a terra e não sobe sem cumprir o seu propósito, esta palavra, meu Deus, alcançou o coração deste homem. Essa palavra alcançou o coração dessas mulheres. Cadê as crianças? Bota essas crianças para dentro aí. Traz essas crianças para cá agora. Entra para a nave, entra para o poder, irmão. Se liga na presença de Deus. Eu estou te chamando para o altar. Eu estou te chamando para adorar. Me dá a mão aí, criança, em nome de Jesus Cristo. Vem cá, minha filha. Faz uma fila aí, bora, em nome de Jesus. Alavassuriande comanácia. Aleluia, o reino dos céus pertence às crianças. Elas não estão esquecidas no ministério. Deus também, aleluia, escolheu as crianças. Quem não for como a criança não pode ver o reino de Deus. Aleluia, cadê a igreja que glorifica? Alavassúria. Oh, meu Deus do céu. Te alinha aqui, minha filha, em nome de Jesus. Estende a mão para cá, igreja. Tem muito demônio tentando derrubar as nossas crianças. Espírito de pedofilia. Demônios que querem criança apresentada nos altares. Mas as crianças desse lugar foi o Senhor que escolheu. Cadê o Senhor, pastor? Cadê os obreiros? Pega o óleo ungido e começa a ungir essas crianças. Ei, 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 ei.
Não cesse de dar glória. Não cesse de dar aleluia. Oramanda calabassuriande comanácia. Espírito de Deus, meu Pai, em nome de Jesus, toma essas crianças nas tuas mãos, Pai. Joga o espírito da pedofilia por terra. Meu Deus, batiza essas crianças. Fecha os olhos, criança, fecha os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Meu Deus, eu te peço, derrama, meu Deus, da tua presença sobre a vida destas crianças, meu Pai. Oh, meu Deus, para que eles possam crescer, meu Pai, como Samuel cresceu. Alabassúria, eminacante, comadarabassúria. Alabassuriande, vai cortando o laço, Pai. Vai repreendendo todo espírito de sequestro, de pedofilia, de ódio, de injúria, de calúnia. Essa mulher que toma conta do grupo das crianças, reveste com teu poder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor ainda cura. Cadê você que está enfermo? Levante a sua mão aí. Eu não tenho poder, mas o meu Deus tem. Eu não sei se na tua casa tem alguém que está enfermo, mas eu creio que Jesus vai lá agora. Alabassúria. Aonde tiver enfermidade agora, enfermidade, ouça a minha voz no nome de Jesus. Você vai parar de doer. Você vai parar de incomodar, vai parar de inchar, vai parar de inflamar, porque pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Saia, saia, saia no nome de Jesus agora. Desaloje do coração, venha, ouça a voz do Senhor, desobstrua agora. Bico de papagaio, ouça, desaloje da coluna, desaloje câncer, células cancerígenas sejam queimadas agora, queimada pelo poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda prisão agora caia por terra, no nome de Jesus, toda prisão agora. Toda prisão agora, toda prisão no inferno. Alabassuriande comanácia. Que disse meu Pai que este homem seria um recruta do diabo. Eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que chama pelo nome. Assim como tu mudaste a minha história, nós como igreja, estende a sua mão para cá agora, igreja, e clama. Geme, geme, geme por esta alma que é preciosa, geme, ore, meu Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida deste jovem. Meu Deus, eu não posso tocar aonde o Senhor pode, eu não posso mudar a história das maldições, eu não posso mudar, Senhor, as amizades, mas eu conheço o Senhor que abre a visão do cego, abre a visão deste moço, abre a visão deste Macaia Súria, Alabassúria, fecha a cova, Abadacaia, toda covardia, laço de mortes, Amacá, Eminacancho. Olha aí Deus trabalhando, deixa Deus tomar a terra, vai tomando Deus vaso, Alabassúria, Alabassúria de comanácia. Abre a visão deste moço, Deus. Ai, 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 ai. Abre a visão deste moço, Jesus. Alabassúria, Alamancho comandarabassubi. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor se revele para ele, que o Senhor manifeste a tua glória e limpe este altar que foi feito para te adorar. Que o diabo tentou colocar confusão de identidade, mas eu conheço um Deus que muda a história.
Ei, canchamba da caia. Fale mistério com Deus. Fale mistério com Deus. Fala. 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 Você que nunca mais falou em mistério. Amaia. É me da cancho. É me da calavassúria. Recebe fogo do altar. Meu Deus, visita a vida deste jovem, Pai. O Senhor disse na tua palavra: pode um homem e uma mulher se esquecer do filho que amamenta? Quantos te esqueceram? Amancho, emendacancho, comandaravassúria. Mas Deus sempre esteve disposto a te dar a mão. Ele não quer um fuzil na sua mão. Ele não quer um fuzil na sua mão. Ele não quer você. Ele quer a sua juventude para você entregar no altar dele, terra. O seu melhor amigo é Ele. Ele não é aquele que diz que está com você e quando o negócio estreita por seu lado, todo mundo se abandona e te deixa sozinho, não. Porque se você cair enfermo em cima de uma cama, tem gente que não tem coragem nem de levar um remédio de pirona para você. Mas eu conheço alguém que nunca daria vida por você. Mas eu conheço alguém que entregou a vida pela tua. Por toda a sentença que o diabo está tentando fazer na tua vida. Por toda a confusão de mente que o diabo tenta trazer. Você não tem que querer ter poder para os homens temer a você, não. Mas se você carregar a presença de Deus, uma arma potente de 66 calibre, ela é mais potente do que uma metralhadora, mais potente do que uma 12, ela é mais potente do que uma .40. Nem o míssil da China é mais potente do que ele. Essa palavra está visitando o seu coração. Abre. Abre. E deixa Jesus entrar e mudar o quadro da sua história. Eu olho para você aqui, mas eu não te vejo aqui. Eu te vejo no altar pregando a palavra com mais unção do que eu. Eu não quero que Deus te use igual a mim. Eu quero que Deus te use melhor do que eu. Mas Deus quer resgatar a sua identidade. É muita conversa. É muita conversa tentando mudar o rumo da sua mente. E você não é uma folha seca. Tem gente que intercede por você. Tem gente que ora por você. E Deus não vai aceitar perder a sua alma. Nem que Ele tenha que te estreitar na terra. Ai, 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 ai. Mas perder não. Perder não. Sua mãe, sua família, os seus irmãos, ninguém quer chorar. O luto não. Mas Jesus disse: eis que ponho diante de ti a vida. Tem dois caminhos: a morte e a vida. E Jesus está colocando a vida diante de você para mudar a sua história. Eu não vou lhe perguntar se você quer aceitar Jesus. Eu não vou fazer apelo. Se a sua alma está gritando porque está
você vem. Eu não vou te apertar e dizer que quer aceitar Jesus para você, para satisfazer a vontade do homem da igreja. Eu aceito e amanhã você voltar para o erro. Porque aí o negócio vai ser estreito. E com Deus ninguém brinca. Mas eu quero te dizer, se você quiser, venha. Se você quiser, venha. Porque os tranca-rua, os demônios que estão agindo contra a sua vida, está tudo amarrado debaixo do pé de Jesus. Você está ouvindo? Engraçado que a ovelha ouve a voz do pastor. O pastor diz: ovelha. A ovelha vem correndo. O boi, que é irracional, conhece a voz do seu possuidor. Mas tem gente na casa de Deus que não ouve a voz de Deus. Deus está falando com você. Eu não vou entregar revelação. Eu não vou dizer o que Deus está mandando. Eu não vou ser profeta de engano. O meu sonho era botar uma boca e carregar uma arma na cintura para que os homens temessem a mim. Mas aquele que está na presença de Deus, até o inferno treme. Tudo que Deus quer fazer é só uma oportunidade para mudar a sua história. É até aqui. Quem pode dar glória a Deus? Quem ouviu a voz de Deus nesse lugar? Ore pela nossa vida. Ore pela nossa família. Ora pela vida do meu filho Caleb, meu primogênito. Louvado seja Deus. Se você quiser Jesus, se essa palavra te quebrou por dentro, porque às vezes a gente pensa que a gente é corajoso no mundo. No mundo eu dava um pau na cara de alguém para a pessoa sentar. No mundo o homem veio dar um pau e eu dei um pau nele que ele caiu sentado. No outro dia ele queria me matar. No mundo tinha gente que atravessava o lado e dizia: irmão, quando eu te vi eu atravessava para o outro lado. Na presença de Deus tem gente que quer te comediar. E você se faz de bobo. Para ganhar ele, quer mais bobo ainda. Você pensa, ele pensa que você é besta, mas você é sábio. No mundo, eu roubava. Aí quando você se converte, Jesus diz: trabalhe e ajude quem precisa. Então Jesus, ele está disposto a mudar a nossa história. Varão, a oportunidade sempre está em nossa porta. Aproveita você a oportunidade que nós não fez aliança com Deus. A irmã vai ser como Jesus está no controle. Você não precisa vir amanhã com terno e gravata, não. Venha e deixe Jesus fazer a obra. Tem alguém que quer Jesus nessa noite? E aqui não é leilão, não. Eu não vou ficar lhe oferecendo Jesus, porque a gente tem que perguntar se Jesus quer aceitar a gente. Porque quem é eu? Quem é você na fila do pão? Quem é eu e você na fila do pão? Pedaço de caco, barro, terra seca, que Jesus te pegou lá no mundo, todo desgraçado, todo acabado, todo chibateado, cachaceiro, cachorro lambendo até a boca nas valas aí, prostituto, maconheiro, cheirador de pó, ladrão, assassino. Aí Jesus te deixou lindão entre príncipes e princesas. E a gente vai sentir o quê? Não, vaso.
Então, Jesus está dando oportunidade. Se quiser, venha. Não vou insistir. Vou passar para o pastor. Agradeço a minha oportunidade. As palmas, louve a Jesus.